eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um programa da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre cultura e racismo estrutural. E para a gente aprofundar nesse assunto, eu recebo a nossa convidada, Natasha Larissa Vicente de Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também vereadora Inês Paz aqui com a gente. Olá, nós estamos aqui novamente para a gente conversar com todas e todos que nos acompanham pelas Mulheres em Pauta. E hoje a gente já está encerrando, o mês de novembro, começando o mês de dezembro, mas o tema racismo continua ainda presente. Então nós vamos debater a cultura e o racismo estrutural. Sim, continuamos, aprofundando nesse tema. Natasha, vamos começar te apresentando. Mulher, certo. Preta, mãe, isso. Além de professora, também atua na cultura. Fala um pouquinho mais sobre você pra gente primeiro. Eu acredito que em meados de 2010, eu comecei a me envolver com a cena cultural aqui da cidade mais fortemente. E aí, ter contato com essas questões, mais de uma forma... mais consistente, das lutas e das pautas sociais. Isso já fazia presente na sua vida ou foi quando você enxergou na cultura que você conseguiu? Eu acredito que já fazia, sim, era um pouco menos, Isso foi sendo aceso mais, certo. Conforme a prática, mas já existia ali alguma coisa que me incomodava, Sim. E aí, o que te despertou? Quando você começou na cena da cultura, você viu a desigualdade sendo mais destaque ali na cultura? Eu acredito que dentro do meu convívio próprio não, mas estando em contato com outras comunidades e também com as reflexões acerca de cotas raciais, que era uma coisa que eu não tinha essa consciência, Eu achava que tinham que ser cotas sociais, por exemplo, não enxergava essa questão da história, Certo. Então, agora, para a gente entrar no tema, racismo estrutural. Usa-se muito a expressão, mas nem todo mundo ainda entende o que significa. Então, vamos começar do início. Certo. Uma definição aí para a gente do que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele se caracteriza basicamente por comportamentos e situações, pensamentos, que reforçam a discriminação e a desigualdade entre as pessoas. Certo. Isso a gente pode exemplificar na cultura, porque a exclusão desses povos também limita o acesso, não só uma cultura lá no final, como produtor de cultura, mas também até o acesso a uma leitura, acesso ao cinema, por exemplo, às artes, vereadora? Com certeza. Então, acho que é fundamental que esses espaços, como agora a Mulheres em Pauta, e também como na Câmara a gente tem trazido ao debate, é fundamental que ele faça parte do dia a dia. Só que a gente vê que bastante gradativamente está sendo introduzido, mas não é fácil colocar assim. Ainda existem na nossa sociedade enraizada que a questão do racismo, a questão do machismo, elas não são banalizadas, não são levadas a sério. Então, o que é preciso, e as escolas, acho que a escola tem um papel fundamental, mas ainda a gente não conseguiu colocar, tanto no Estado como na Prefeitura, agora aqui de Mogi das Cruzes, essa importância dentro do Plano Municipal de Educação. Eu tenho falado muito isso porque a educação é a base de tudo. Que as pessoas precisam entender que os negros e as negras, porque às vezes eu me lembro que fala assim, os negros foram escravos, eles não foram escravos, eles foram escravizados, que tem diferença, porque não foi uma opção deles, como a minha opção, olha, eu vou estudar para ser professora, então foi uma opção minha. Agora, deles não, eles foram arrancados do seu seio, lá da África, para vir para cá, para atender um espírito colonizador dos povos europeus que estiveram, no nosso caso aqui do Brasil,
a questão de Portugal, os portugueses, mas a gente sabe que na América Latina, como um todo, tiveram os espanhóis. Então, o que a gente diz que esse racismo estrutural ele tem que ser combatido, porque a sociedade brasileira ela está organizada, está sustentada nessa questão do racismo. Então, enquanto a gente não desestruturar isto, o racismo não será combatido. E é claro que como que a gente pode combater? Então, acho que a questão da educação é importante, a questão da cultura é importante. E quando a gente fala em cultura, claro, acho que é importante a gente pegar agora a questão deste ano, a Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes fez alguma coisa agora no movimento de novembro da Consciência Negra? Fez. Mas eu avalio que ainda é muito pouco para a gente fazer o devido enfrentamento que esse tema precisa ser. Então, é muito pouco, mas já é um passo. Agora, é fundamental, né, que a cultura, a pegar a questão cultura, ela vá para a periferia. E nesse aspecto, a gente ainda não conseguiu fazer que o orçamento, né, a lei de diretriz orçamentária de Mogi das Cruzes, ela vá para a periferia para discutir, como é que a gente fala, a cultura nos seus territórios. Porque não dá para você... Claro que é importante, acho que tem que ter uma visibilidade no teatro municipal. Eu acho que os negros, as negras, os artistas se sentem importantes. Mas é fundamental que a gente vá lá na periferia para praticar, porque a cultura periférica tem muito a contribuir. Então, ainda aqui em Mogi das Cruzes, nós não tivemos. E aí, só um dado, hoje, logo cedo, eu não sei se a Natasha viu, eu até coloquei em alguns grupos, que a vereadora, acho que é Elaine Mineiro, do coletivo Quilombo Periférico de São Paulo, da capital de São Paulo, ela faz uma denúncia que o prefeito ele vai introduzir a questão da facial, né, o reconhecimento facial. Assim, o que ela está falando, né? Ela está falando com propriedade, que ela é mulher negra, então o que ela está falando? Que essa forma é uma forma de potencializar o racismo, entendeu? De potencializar o racismo. Então, veja, medidas políticas... O que nós estamos precisando, gente, é de políticas públicas para combater o racismo, não medidas que venham acentuar esse preconceito que já está impregnado na nossa sociedade. Então, conversas como essa, a atividade cultural na periferia, algumas atividades no centro, isso é fundamental, elas vêm nós temos que desconstruir o que foi construído ao longo da nossa história, que são aí mais de 500 anos. Né? Sim. E aí você também é professora, né? A vereadora falou da importância da educação. Como é a sua vivência em sala de aula? Então, as crianças, elas vêm para a sala com alguns preconceitos e que elas trazem de suas vivências, tanto dentro quanto fora de casa, né? Então, assim, não só na minha experiência dentro de sala de aula como professora, mas como aluna, assim, eu era... as pessoas estranhavam a forma, tipo, do meu cabelo, essas questões. A pele nessa época nem tanto, mas, por exemplo, recentemente, eu meio que escapei de um assalto entrando na farmácia e estava a caminho de comprar um remédio. E eu passei, tipo, o cara que ia me abordar entrou no estacionamento, eu entrei na farmácia, entrei pela frente dos caixas e fui até o balcão no fundo. O rapaz entrou, furtou, saiu, a moça do caixa disse, o rapaz furtou e a cliente branca, com um certo poder aquisitivo, porque era num bairro nobre aqui de Mogi, foi a moça, a única moça dentro do estabelecimento era eu. Sim. Então, assim, o que levou ela a crer que tinha sido eu, né, e são coisas que, assim, se eu faço um boletim de ocorrência, pode se virar contra mim, porque eu não vou conseguir provar que a questão dela comigo era, a princípio, comigo, embora eu fosse a única pessoa, a única mulher ali, além das funcionárias. E também, ainda que comprovasse que ela estava falando de mim, não ia conseguir comprovar que era porque eu sou preta. Sim. Isso ela não
verbalizou isso, então fica muito difícil. E ainda quando verbalizam, alegam problemas psicológicos, esse tipo de coisa, então fica bem complicado. Mas assim, dentro da sala, né? Eu acho que a gente tem que trazer de uma forma lúdica, assim, tipo, com bastante empatia e leveza para eles, porque as crianças e os adolescentes, até as crianças, eu acho, né? Eles estão trazendo uma coisa que, tipo, está sendo imputada neles, né? Eles ainda não têm essa questão crítica de dissociar. Quando é um pouco mais velho, a gente consegue trazer essa questão social e crítica, até porque muitos deles vivem isso, né? Quando se tratam de alunos, principalmente de escola pública, que são predominantemente de bairros periféricos, eles vivem isso, né? Minhas tias foram professoras muitos anos, alunos pulando corpo, sim, sabe? Tipo, questões muito coisas eles convivem com essa violência racial muito fortemente. E aí, como você enxerga o reflexo desse racismo na cultura? Então, eu acho que tem dois termos que perpassam toda a cultura, para mim, de preconceitos que a gente vive hoje, que é a normose e a anomia. A normose, ela é o termo usado para falar sobre a naturalização de coisas que não são benéficas, que são nocivas, como preconceitos raciais, machismo, etc. e tal. Todo mundo faz, isso é comum, isso é normal, mas o mundo é assim, você sozinho não vai mudar. Esse tipo de comportamento, sim, ele é o que a gente chama de normose. E a anomia é o estímulo, né, a certos status por comportamentos ilegais ou nocivos, assim, tipo, uma coisa meio Maquiavel, sabe? Tipo, não importa. Então, assim, essas duas questões, elas, vamos supor, por exemplo, uma questão que não tem necessariamente a ver, mas assim, que seria um exemplo de anomia, é a questão do álcool, por exemplo, né? Uhum. Se coloca um status de, tipo, sim, uma glamorização, uma romantização, a pobreza também, né? Então, assim, tipo, a riqueza também. A ascensão de uma pessoa pobre, por exemplo, né? Que lutou, combateu todo o racismo, mas de uma maneira romantizada, seria... Também, mas, por exemplo, assim, tem um disco, acho que do 50 Cent, que chama Die Rich, Get Rich or Die Trying. Tipo, fique rico ou morra tentando. Uhum. Que, no caso, ele se refere, assim, tipo... mano, não importa que recurso você vai usar, acenda. Uhum. Então, assim, isso... é uma coisa que alimenta a normose, né? Tipo, porque assim, tipo, eu vou me comportar de uma maneira inadequada porque isso vai me trazer um benefício. Sim. Então, geralmente os preconceitos, ele tem um ganho oculto, né? Tipo, o preconceito de classe, ele tem o ganho oculto de eu estar acima de alguém de uma classe abaixo. Eu enfatizar o preconceito, por exemplo, minha mãe é angolana, porém ela tem a pele clara. Ela, por muito tempo, ela não se reconhecia como uma pessoa preta. Uhum. Porque para ela era mais fácil se aproximar do europeu colonizador para não sofrer o que os pretos sofrem do que se declarar preta e encarar o que a gente encara. Sim, isso foi passado. Você já se reconheceu? Para você foi diferente? Sim, para mim foi muito mais tranquilo. Assim, eu me embranquecia muito, uhum, alisava cabelo, fazia algumas coisas do tipo, mas eu nunca... eu sou... tinha uma coisinha ali assim, tipo, eu não sou tão preta, mas aí com o tempo eu fui vendo e falei, caramba, eu não preciso me aproximar de quem me oprime. Uhum. Eu não tô... O lado errado é quem oprime, não quem é oprimido, né? Sim. E aí também a vereadora falou sobre a importância de valorizar a cultura periférica, né? Que sim, também é uma cultura muito rica, mas muitas vezes deixada de lado ou menosprezada. Isso. Eu tive presente num evento feito de forma autônoma pelos artistas da cidade, que a gente teve no bairro Santos Dumont, com um evento de rap, por exemplo. E aí a gente via, assim, nos moradores, tanto a alegria daquilo estar acontecendo no seu local, no seu território, quanto a possibilidade de ver que eles também poderiam fazê-lo, né? E isso é muito importante, esse fomento.
E eu acho assim que tanto é importante a gente ir lá fomentar, quanto é importante, como a vereadora disse, de trazer-os aos espaços, não só pela relevância que eles vão ter de visibilidade, mas porque a gente não pode manter o centro como um lugar de acesso só a quem tem a questão financeira, exato. Muito bom. E, vereadora, também como você enxerga a relação do racismo e as políticas públicas voltadas para a cultura? Então, nós estamos avançando, não dá para a gente passar uma régua, dizer que não tem avanço, mas ainda é muito pouco pelo reparo social que nós precisamos fazer, é um dever nosso de nós fazermos para com esse séculos de escravidão que ocorreu. E ainda hoje existe a escravidão. Não dá para dizer que a escravidão ela foi totalmente abolida. Então, acho que é preciso. Então, a política de cotas, que foi bastante controversa no nosso país, e a gente encontrou, e às vezes a gente encontra também, não digo movimentos organizados, mas na sua a individualização de que para que política de cotas? Porque nós não queremos ser tratados diferente, né? Por que ter cotas para entrar na universidade na medida que... Por que nós temos que ser tratados diferente? É claro, não é que tem que ser tratado diferente. A questão é dar as condições para as pessoas, para um povo, para uma raça que foi totalmente discriminados. Sim. E foram discriminados não dando as condições para eles potencializarem os seus conhecimentos. Então, não quer dizer, a gente quando faz um vestibular, independente se é branco ou negro, mas vamos colocar assim, o branco quando faz o vestibular, não é todo mundo que passa em primeiro lugar. Então, agora, as condições não foram dadas para aí o povo preto. Então, acho que a política de cotas, ela tem que ser uma política de transição. Nesse ponto, eu também defendo. Ela não pode ficar permanente, mas ela acaba se perpetuando porque não há, de fato, um investimento para que o racismo seja abolido. Então, nós temos. Então, acho que precisa. Nós estamos apresentando um projeto de lei, o 66 de 2022, que introduz as cotas no concurso público municipal. Então, a gente acha importante isso, porque as condições não são dadas. Então, tem todo um processo de discriminação, as condições não são dadas. E você veja, num século XXI que nós estamos, dentro de uma escola, que é importante registrar, que a Natasha começou a falar da escola, de quanto tempo ela estudou como criança, o que aconteceu agora no Francisco Ferreira Lopes, que é o famoso Chicão aqui de Mogi das Cruzes. A questão da Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, que é importante dar o protagonismo para os alunos. Então, os alunos fizeram um cartaz baseado numa música, que eu não vou lembrar o autor da música, quem canta, que é Fogo no Racismo, acho que chama-se Fogo no Racismo, que é uma metáfora colocada. Quer dizer, o que aconteceu? Teve uma atitude bastante opressora, na minha avaliação, opressora, por parte da direção da escola, da equipe gestora, que pediu para retirar os cartazes, porque você tem que trabalhar com a realidade, essa é a nossa realidade, você não pode fechar os olhos. Agora, precisava fazer um trabalho educativo para até entender essa metáfora, podia fazer um debate. Diante daquele cartaz, poderia chamar um debate, não da forma punitiva, de tirar o cartaz. Então, teve uma revolta, os alunos se revoltaram e até a PUESP, o sindicato, esteve lá presente conversando. Então, veja que nós temos, em pleno século XXI, dentro de uma escola, que tem que ser a base da educação, da desconstrução desses preconceitos, acabam tendo atitude que reforçam mais esse preconceito. Então, está faltando ainda muitas políticas públicas, está faltando muita consciência, está faltando muita formação, a aplicabilidade, como nós falamos em outro programa, da 10.639, que é a introdução da disciplina da africanidade. Até agora, não tem
está lá nas metas, está lá nas diretrizes, mas não tem a concretude em cima disso. Então, acho importante, como política, como vereadora, de estar incentivando isto e também fortalecendo os movimentos organizados. Então, aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes, a gente ainda tem uma distância, uma ausência de um coletivo antirracista organizado na cidade. A gente tem bastante coletivos de mulheres. Agora, então, acho que está aí uma tarefa que a gente vai se juntar aí a Natasha para a gente estar organizando esses movimentos dentro de Mogi das Cruzes. Já tem lição de casa, Natasha. E como você avalia esse episódio? Não sei se você tomou conhecimento, né, do episódio que aconteceu na escola, né? É uma música do Djonga? Isso, é Olho de Tigre, do Djonga, isso mesmo. Eu acho que essa frase, como a vereadora disse, é mais uma metáfora no sentido de que não daremos paz mais, né? Não passarão. E aí poderia ter sido um debate bem rico mesmo em torno da combatividade, forte, né? Da combatividade diária ali, porque como o Mano Brown mesmo diz, a luta não cessa, todo dia, né? Então, no recente documentário que eles lançaram também, incrível. Então, eu acredito que nesse episódio exista realmente a necessidade de trazer esse olhar mais atualizado, assim, e fazer da realidade um ponto de partida para melhorias, né, para discussão de coisas que podem ser melhoradas. E até mesmo uma preparação melhor, né, dos responsáveis por isso, da Sim, escola, do corpo diretivo. Então, exato, aí entra aquela questão do que a gente estava falando, é tão normal, é tão costumaz, que quando a gente combate, a gente quer o estranho. O racismo mata todos os dias, né? E talvez não tenha gerado essa comoção. Tanta comoção, exato. E como você enxerga a cena da cidade? A cultura, a vida artística? Eu acho que aqui a gente tem como a gente costuma até colocar, assim, um celeiro de talentos, sabe? São em todas as vertentes, sejam artistas, tipo, visuais, musicais, etc. Mas eu ainda vejo, assim, em relação ao racismo, eu acho que faltam protagonistas pretos, né? A gente vê a maioria, assim, até tem, mas não são tantos quanto deveriam, né? E quantos também estão aí na periferia que a gente não conhece. Sim, passa desconhecido, né? Realmente... porque a gente não está em contato. Sim. E, vereadora, a senhora enxerga não fazer políticas públicas ou menosprezar a importância de políticas públicas voltadas para esses povos também uma forma de racismo? Eu avalio que sim. Eu avalio que sim, porque entra dentro do campo o que é prioridade. E as prioridades, elas têm um olhar político, né? As prioridades, elas não são feitas ao acaso. É como no debate, toda vez que a gente vai fazer o debate da lei orçamentária daqui da cidade de Mogi das Cruzes, porque eu sei que o orçamento, ele é uma peça técnica, mas não é apenas uma peça técnica, ele é uma peça política. Então, onde que nós vamos investir? Tá? É verdade, não tem dinheiro para tudo, mas como é que você define as prioridades? Então, ao você não definir as prioridades do investimento, né, numa cultura, né, investir nos artistas, né, pretos, ao você não investir essa descentralização da cultura na periferia, mas com plano, com ação, com investimento mesmo, ao você não valorizar o protagonismo da cultura, né, do povo preto, ao você não valorizar as religiões de matriz africana, tem um corte político, então tem um corte de preconceito. Essa é a minha avaliação. Agora, às vezes, eu até posso dizer que está, como foi dito, está enraizado na gente. Então, essa desconstrução, né, desse racismo que está enraizado na gente, na nossa sociedade, ela precisa ser desconstruída. Então, precisa ter esse olhar de prioridade para sempre, como foi dito, dizer, não achar que tudo é normal. É normal, eu fui criada assim, mas todo mundo faz. Então, isso é importante que haja essa desconstrução. Então, a construção das políticas, colocando aqui de Mogi das Cruzes,
elas estão sendo feitas coletivamente. Quando vai pensar, vamos pensar na construção da consciência negra, né? Nós chamamos os coletivos para a gente construir junto. A Secretaria de Cultura chamou os coletivos, né? Chamou os grupos, que se não tem grupos organizados, chamou o Conselho, o CONPIR, pode até ter chamado. Então, sempre esse olhar coletivo precisa estar presente. Então, nós não queremos, a feira que teve, foi importante dizer, uma iniciativa que teve do desfile lá no Teatro Municipal, infelizmente eu não pude participar. Eu sei que o autor, né, que é o Júnior, ele foi convidado para fazer esse desfile lá no Clube de Campo. Então, isso é importante, muito importante, né, enaltecendo. Agora, como a gente sabe que o Clube de Campo, ele é um clube de elite, né? Não é toda a população homogênea que tem acesso ao Clube de Campo, mas é importante ele mostrar a arte dele para essa população. Claro que é importante, eu acho importante. Agora, eu espero, Zé, o que a gente espera disso? Que não fique apenas como um consumismo, entendeu? Que está na moda, um consumismo. Que vá para frente, no sentido de desconstruir, eles ter essa preocupação de desconstruir os conceitos que foram estabelecidos. Sim, muito bom. E como a vereadora disse, o racismo realmente está enraizado, né? E o que podemos fazer para ser antirracista? Eu acho que primeiro é combater toda e qualquer palavra ou atitude que a gente julgue, né, consiga detectar ali uma atitude racista. É lógico que não é fácil, a gente teme pela nossa segurança, pela nossa integridade, não quer necessariamente ter que entrar em conflito, mas a gente que é preto não tem escolha. Então, assim, eu acho que... E aí, para além dos pretos, né, as pessoas que querem se aliar à luta, eu acho que tem que ter a mesma postura ali no dia a dia e também cobrar essas questões de políticas públicas, por exemplo, no quesito moradia, né? A gente vê pessoas ofendendo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, assim, que não tem um teto, que não tem e não se preocupam em ver o porquê aquela pessoa está ali, né? Hoje eu me deparei com uma pseudofilósofa falando que, tipo, se você tiver recursos internos, você prospera. Ou seja, eu tô lá no meio do nada, da miséria, se eu tiver recursos internos, se eu for criativa, eu vou ascender. Então, assim, tudo vai ser resolvido. Tudo vai se resolver. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esses tipos de recursos meritocratas, seja energético, psicológico, o que seja, e ir atrás dessas questões, de garantir esses direitos para as pessoas que foram excluídas desde a invasão e a escravização aqui do nosso território. Muito bom. Mais um programa que a gente aprendeu bastante, né? E não para por aqui. Eu queria, Natasha, que você deixasse aí algumas dicas, né? Você falou do documentário, do Racionais, né? Algumas dicas para quem tá nos assistindo. Eu acredito que o documentário dos Racionais é sensacional para a gente se educar enquanto ao que acontece na periferia, né? A gente que não teve essa vivência. E ainda para quem teve também se vê ali representado, retratado de uma forma muito rica, muito bonita, uma fotografia sensacional, sabe? Assim, é uma obra aula, muito, né? Muito completa. E eu acho que para agora... Acho que era só isso, assim, e também se atentarem a essas investidas, como a vereadora disse, dessas questões, assim, por exemplo, de reconhecimento facial, né, para a gente se manter atento a isso, para que a gente não sofra ainda mais do que a gente sofre, porque o suspeito, ele tem um padrão, né, de pele, de características físicas. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente se letrar a respeito disso e combater ao máximo. Certo. Muito obrigada, Natasha. Nosso papo foi muito enriquecedor. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vereadora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e vou terminar com uma frase da Angela Davis,
que eu espero não errar, né? Que não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracista. Então, nós precisamos estar combatendo o racismo em tudo, não apenas no dia 20 de novembro, não apenas no mês de novembro. Então, acho que essa frase diz tudo. Obrigada. Muito bom, vamos encerrar o programa realmente com esse recado. Obrigado quem nos assistiu até aqui. Até mais!